Voltei, amores da minha vida. Quarto ano A e quarto ano B. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, de quinta-feira. Segundo momento, dia 17/12, 17 de dezembro. História. História dos imigrantes no Brasil. Páginas 206 a 209. E vão responder a 214 a 216. Lembrando que leiam essas páginas 206 a 209, que vocês vão conhecer, vão entender e vão responder as páginas 214 a 216. Lembrando de marcar sua presença e que aqui tia vai dar um complemento das informações que já tem no livro de vocês. Olha quanta mistura aqui. O Brasil é uma nação multicultural, constituída por diversas culturas, diversas etnias indígenas, pelo colonizador português, pelos negros escravizados que vieram da África, e além dessas culturas, também somos influenciados pelos imigrantes europeus e asiáticos que vieram morar em nosso país. Antes de abordarmos o assunto específico do texto, vamos estabelecer conceitos fundamentais para a compreensão deste assunto. As pessoas que saem por diversos motivos do seu país para morar em outro são chamadas de emigrantes. Porém, as pessoas que saem de seu país e chegam a outro país, diferente daquele em que nasceu, para morar, é denominada de imigrante. A história da imigração do Brasil iniciou no século XIX. Entre os anos de 1808 e 1850, o país recebeu muitos imigrantes. Muitos portugueses e suíços se instalaram no Rio de Janeiro. Muitos alemães foram residir no sul do Brasil. Ainda no século XVI, e indo para as três primeiras décadas do século XX, entre 1950 e 1930, foi o período de maior entrada de imigrantes no Brasil. A maioria veio trabalhar nas fazendas de café, no Rio de Janeiro e São Paulo, e também nas primeiras indústrias brasileiras. Os principais imigrantes que vieram residir no Brasil neste período eram os italianos, alemães, espanhóis, sírio-libaneses, ucranianos e japoneses. Muitos formaram as colônias agrícolas no sul do país. A última fase de entrada de imigrantes é a atual, que começou em 1930 até os nossos dias. Neste período ocorreu uma queda na entrada de imigrantes no país. Entretanto, os que chegaram ao Brasil durante esse período e continuaram chegando são de quase todas as partes do mundo. E os motivos que o levaram e levam esses imigrantes a mudar para o país são os mais variados possíveis. Estamos vendo que a imigração para o Brasil começou no século XX e continua até hoje, juntamente com os imigrantes que aqui chegaram. Vieram diversas coisas da cultura de seus países. Iremos ressaltar a influência cultural dos imigrantes na alimentação do brasileiro. Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza e a sopa. Os alemães trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e salsichas. Os portugueses vieram com pão. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes, peixes, também herança cultural indígena. A alimentação no Brasil sofreu e ainda sofre várias influências da culinária internacional. Entretanto, a alimentação do brasileiro começou a sofrer mudanças, principalmente no início do século XIX, com a influência dos primeiros imigrantes que chegaram. Atualmente, com a globalização, podemos saborear a culinária de várias regiões do mundo, na própria cidade em que moramos. A nação brasileira é constituída pela pluralidade cultural,
Os imigrantes ajudaram no processo de formação identitária do povo brasileiro. Então, agora em seu livro, responda as questões que seguem nas páginas 214, 215 e 216. Quais foram os imigrantes que vieram trabalhar em parceria nas lavouras? Explique por que o imperador incentivou o movimento migratório. Como ficou marcado o final do século XIX e o início do século XX em nosso país? Marque com o X as frases verdadeiras. A. O movimento migratório no Brasil aconteceu com o governo português. O governo brasileiro incentivava a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras. As pessoas de outros países não tinham interesse em vir para o Brasil. O objetivo do governo era povoar o Brasil. Então, marquem o que for correto. Pesquise em revistas, jornais e internet quais foram os estrangeiros que vieram colonizar sua região e que influências eles trouxeram para a cultura e para a economia. Escreva suas respostas. Os imigrantes vieram de seus países por meio de um contrato com fazendeiros brasileiros. Partiam em navios, enfrentavam uma viagem longa e cansativa na esperança de trabalhar para juntar dinheiro e um dia, quem sabe, poder voltar para o seu país de origem. Pensando nisso, faça um pequeno resumo em seu caderno de tudo o que foi explorado nesse capítulo e anote suas conclusões. A partir de que século o fluxo de pessoas se identificou no Brasil? No século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XX ou no século XXI? Qual a razão de até recentemente o fluxo populacional no Brasil serem difundidos? Pinte de azul o mapa que representa qual foi o maior fluxo populacional do Brasil no passado e de vermelho o maior fluxo nos dias atuais. Beijo, meus amores, e até amanhã! Tchau! Estudem, se não fez ainda, a verificação de geografia, de história façam e estude amanhã para as ciências, tá bom? Beijos!